Análises nem sempre são fáceis, às vezes temos que entrar em detalhes para podermos explicar um ponto, e é isso que eu vou fazer hoje na segunda parte da review do spin-off do Lubu. Não viu a primeira parte? Não viaje, vai ver, o vídeo tá aí nos cards e na descrição também. Esse vídeo é a segunda parte onde eu vou comentar os arcos do mangá e portanto trabalhar com spoilers bem pesados, então sem mais delongas vamos direto para a análise. Seguindo para os pontos positivos do mangá, logo de cara ele acerta rapidamente com o seu primeiro capítulo, que é um ótimo primeiro capítulo. Ele faz uma introdução do Lubu como o personagem mais forte da história da China, mas não simplesmente joga isso na tela, ele vai construindo página a página sua grandeza e importância, comparando ele a outros grandes guerreiros. Infelizmente, um ponto negativo já logo de cara nesse capítulo é o fato que muitos personagens são introduzidos na comparação com o Lubu. Xiang Yu, Yu Fei, Yang Ying, Yang Dayan, esses caras todos são citados no começo do mangá como potenciais postulantes ao título de mais forte, e eles não aparecem mais. Isso é um erro crasso, cara. Um dos princípios básicos da escrita é que se você introduz algo, você deve utilizá-lo. Se você colocou logo no primeiro capítulo, logo na introdução do mangá, esses personagens, então você deveria usá-los. Mas não, o spin-off ignora eles completamente. Finalizando esse mini arco de introdução, a gente segue para o próximo arco, que também é bem pequeno. É basicamente só o capítulo 2 que conta sobre uma batalha do Lubu contra os 20.000 soldados de Jiling. Esse é um capítulo bem interessante porque ele mostra uma batalha-chave da Guerra dos Três Reinos, onde 3 grandes líderes disputavam pela China. As qualidades desse capítulo continuam as mesmas do primeiro. Tem um build-up bem interessante e por si só, a arte e as cenas são criativas e vibrantes. Esse capítulo ainda explora ali um pouco da relação do Lubu e do Chen Gong, que era o líder estratégico do exército do Lubu e fiel subordinado dele que aparece lá no Ragnarok, e o capítulo também traz um efeito bem legal de efeito de força do Lubu. Até aí, pro capítulo 2 eu acho bem interessante para você já demonstrar aí, não só dizer que nem no capítulo 1, o quão imponente e ameaçador o Lubu é e o quão foda ele vai ser nessa guerra. Mas tem aí um problema que surge nesse capítulo e se mantém no spin-off inteiro. Cadê a Guerra dos Três Reinos? Cara, o Lubu é conhecido como um guerreiro da Guerra dos Três Reinos. No mangá original ele é apresentado como um grande herói dos Três Reinos. Até mesmo no spin-off a ideia do período da guerra ser uma história é deixada clara. Há uma introdução no começo do capítulo 2 explicando o estado da China, e tudo isso é jogado fora no spin-off. Imagine que legal seria um spin-off de uma guerra entre Cao Cao, Liu Bei e Sun Quan, os 3 generais que disputavam pelo poder. Imagina que legal seria ver o Lubu no meio dessas batalhas, sendo quase como uma quarta força contra esses caras. O spin-off poderia ser uma história de guerra com política e estratégia, já usar o Chen Gong, que é completamente escanteado na história, justamente para explicar e desenvolver esse lado estratégico. Tipo Kingdom, sabe? Quem leu tá ligado. Mas não, todo esse contexto de Guerra dos Três Reinos basicamente desaparece. Nós não vemos a sua conclusão. Ele nem mesmo é um fator de fato importante na história. Ela no máximo serve para pano de fundo para alguns arcos que virão, mas ela nunca é o foco do mangá. E não, essa crítica que eu tô fazendo não é simplesmente eu ignorando a proposta do mangá e dizendo o que eu queria. Como eu falei, o mangá introduz o contexto da guerra pra gente. Se você introduziu algo, é esperado que você trabalhe isso, ainda mais no caso de uma guerra com tanto potencial narrativo. E falando em potencial narrativo, seguimos para o próximo arco, que é logo ali no capítulo 3, onde somos apresentados ao Dong Zhuo, um dos antagonistas do mangá, um homem que deseja controlar e imperar sobre toda a China. E tá aí um bom exemplo de trabalho que só acontece poucas vezes nesse spin-off. O Dong Zhuo é introduzido nesse capítulo, mas só vai ter o seu momento de destaque lá pra frente. Enquanto isso, ele fica sendo cozinhado na história. Porém, vemos outro problema nesse capítulo, onde é introduzido pra gente as 3 joias para se conquistar a China: Lubu, a Lebre Vermelha e o símbolo de poder político Xian. E adivinha se você acha que esse Xian, a Lebre Vermelha ou o conceito desse grupo aí vai voltar a ser relevante na história? Não, não vai, né? Enfim, não vou repetir o que falei, né? Se você apresenta, você explora. Simples assim. Uma pena que o mangá não faz isso. Além disso, esse capítulo começa outra coisa muito tosca nesse spin-off, que é a quantidade inexcessiva de callbacks ao mangá original. Callback é quando você referencia uma cena, acontecimento ou uma fala feita no passado. No caso aqui, né, feitas no mangá original de Shumatsu. Você deve se lembrar de quando Thor desfere o seu martelo de Thor no Lubu e ele tanca, cortando o peito do Thor e depois dizendo: "Você é bem bom". Então, o Lubu aqui no spin-off fala isso o tempo todo. Sério, cara, chega a ser ridículo. Eles transformaram uma cena que teve no mangá original, que é foda, é épica, é marcante graças à construção e preparo dela, e transformaram em quase como uma gag, uma frase habitual do Lubu. Ela perde completamente o impacto que ela tinha no mangá original. Não só nesse capítulo 3, isso se repete várias vezes durante o mangá, e chega a um nível que você começa a se questionar se é callback mesmo ou se os autores estão sem criatividade. Já no capítulo 4 e 5 temos a introdução do melhor personagem do spin-off, Sun Jian, o tigre de Jiangdong.
Wukong, e um guerreiro formidável descendente de Sun Tzu, o gênio da batalha chinesa. Esses dois capítulos realmente não tem muito a criticar, apenas a elogiar. O capítulo 4 é focado em apresentar o quão forte é o Sun Jian, claro, ele só mata um random qualquer, mas a narrativa já infere pra gente que ele é forte, ele já havia sido citado antes, então existe um trabalho nesse personagem que é bem interessante. Mas o melhor é que o mangá não faz dele só um fortão genérico, ele trabalha a personalidade e as relações dele, mostrando o Sun Jian e o seu bando que no final são só personagens descartáveis, que tem uma ou outra característica que servem pra aumentar o Sun Jian, e eu acho isso completamente de boa. Por mais que o bando dele seja bem descartável, eles estão lá como personagens de apoio ao Sun Jian, que é um ótimo personagem, muito bem trabalhado em suas motivações, tem carisma e mais, a gente vê o arco seguinte quase que inteiro nos olhos dele. A gente vê aos olhos dele o quão ameaçador é o Lu Bu, quase como se a gente estivesse junto com o exército do Sun Jian, quase como se a gente estivesse invadindo o castelo do Lu Bu. E é exatamente esse o plot do arco da Batalha da Passagem de Hulao, o próximo arco que a gente vai comentar. Sun Jian forma uma aliança com outros exércitos e invade o castelo de Lu Bu, que traça uma linha de frente no portão, e então diz que aquele que conseguir fazer ele pisar para trás da linha, vence, e assim o Lu Bu vai deixar eles invadirem. Com essa premissa vemos vários personagens rândoms com hype falso indo lá e morrendo facilmente pro Lu Bu. Como eu falei antes, sem graça, sem propósito. É tão repetitivo que chega a ficar chato ficar repetindo as mesmas críticas aqui na análise, então eu vou passar para o que importa, a batalha entre Sun Jian e Lu Bu, uma batalha que foi preparada e construída por vários capítulos e não à toa é uma ótima luta. Isso que ela mal tem em troca de golpes. Isso porque na realidade é só o Sun Jian analisando possibilidades da luta na sua cabeça e pensando em uma chance de vencer o Lu Bu, o que claro, é impossível. Com outro ponto de interesse, vemos o Lu Bu usando a Sky Eater, só que incompleta. O que também é muito interessante e muito legal pro leitor, é um callback maneiro, isso que só acontece uma vez, portanto se torna um momento marcante, não fica se repetindo o tempo todo. De qualquer forma, no final ainda temos uma surpresa, o subordinado do Sun Jian se sacrifica e toma um golpe no lugar dele, dando a chance pro tigre atacar. Ele dá seu ataque mais forte, mas só arranha de leve o Lu Bu, porém foi o suficiente para ele passar da linha, então ser derrotado. Essa é uma subversão bem legal da expectativa do leitor e uma forma de fazer o Lu Bu perder a batalha sem, de fato, ele perder a batalha. A única coisa que me deixa triste nesse arco é a conclusão do Sun Jian, no caso a morte dele, cadada em um quadro aleatório porque o da vida real morreu em uma batalha aleatória também. Eu acho uma pena, logo o Shumatsu que sempre ignora lendas, contos ou a história de alguém ou de alguma pessoa para poder contar uma boa história, vai desperdiçar esse personagem abruptamente só porque o da vida real morreu em outro contexto. Sun Jian podia facilmente ser um personagem recorrente de spin-off de alguma forma, mas infelizmente com o fim do seu arco, chega o fim do melhor personagem de spin-off. Seguimos então para o próximo arco, o arco do Imperador Demônio Implacável Dong Zhuo. Aqui nesse arco a fórmula se repete a da última. A gente tem um foco no antagonista do arco, no caso o Dong Zhuo, e vemos as suas motivações e o seu relacionamento com o grupinho dele. Aqui vale dizer que o grupo do Dong Zhuo, apesar de não ser individualmente memorável, como um grupo, é bem mais interessante do que o do Sun Jian. Eles são os 7 Graais de Uruk, e vemos as trajetórias deles e do Dong Zhuo desde a sua terra natal, a Terra Selvagem, onde tudo que importava era força, até o ponto em que ele cruza caminhos com o Lu Bu. A motivação deles, apesar de não ser tão explorada, demonstrada para o leitor e desenvolvida, ao menos é explicada. Ele acredita que o mundo de verdade só deve ser regido pela força, como era na Terra Selvagem, a terra original dele, e por isso ele abomina a China atual, onde o que reina é o sangue e isso que decide quem vai imperar. Em resumo, esse arco acaba culminando em Dong Zhuo e o seu grupo versus Lu Bu, que é o mais forte da China naquele momento. A primeira batalha desse arco é talvez a melhor batalha do spin-off, que é Lu Bu versus os 7 Graais de Uruk. A gente sabe que o Lu Bu é o mais forte, óbvio, mas mesmo assim o jeito que os Graais lutam em conjunto, usando vários artifícios para tentar vencer o Lu Bu, é bem interessante. A luta também tem dinâmica, o Lu Bu vai matando um a um deles e vemos o grupo se adaptando à perda de um personagem, mudando o plano, mudando o objetivo, mudando o que eles estão fazendo ali para tentar matar o Lu Bu. Chega a um momento, que o objetivo nem é mais matar o Lu Bu, eles sabem que eles não vão conseguir, o número deles já caiu muito, eles perceberam que o Lu Bu é muito poderoso, então eles mudam a estratégia deles. Ao invés de tentar matar o Lu Bu, eles vão tentar dar o máximo de dano possível nele, tentando arrancar um pé dele, talvez, tudo isso para tentar auxiliar o Dong Zhuo na luta dele. E claro, por falar em Dong Zhuo, finalmente chega a luta dele, do Dong Zhuo versus Lu Bu, que é bem sem graça. Como eu falei na sessão sem spoilers do vídeo, lá na parte 1, uma luta de personagens fortão contra personagens fortão, não tem graça, não existe estratégia na luta, não existe diferencial, a gente sabe que o Lu Bu vai ganhar.
ele só dá um golpe forte e ganha, acabou. E bem sem graça ver a conclusão do arco ser uma luta sem nenhum ponto de interesse, sem nada de interessante pra se contar, nenhuma filosofia, nada. Ela no máximo explora um pouquinho da filosofia de solidão do Lu Bu, mas isso fica muito artificial quando o Lu Bu se repete várias vezes que o oponente que ele tá lutando é bem bom, então acaba perdendo um pouco de impacto. Apesar disso, a cena final ali fazendo uma referência ao Thor é muito boa. Enfim, esses dois últimos arcos foram realmente só repetições. Não que isso seja ruim, mas as críticas e elogios se repetem. Por isso vamos para o próximo arco, o encontro de Lu Bu com a Lebre Vermelha, que é uma merda. Lembram do que eu falei antes sobre aproveitar personagens, que eu falei lá na parte 1? Exatamente. Qual o sentido de fazer um arco do cavalo do Lu Bu se depois disso ele não serve pra nada e mal aparece? Claro, é muito legal ver como o Lu Bu e o cavalo se conheceram, mas o cavalo ganha literalmente 2 capítulos de enfoque e depois some da história. Ela entra muda e sai calada, nem em onde cavalo ela faz. Caralho, isso foi muito ruim. Enfim, por mais que esse arco conte algo que a gente queria ver, como o Lu Bu e a Lebre Vermelha se conheceram no caso, ela não acrescenta em nada para a história em si, não impacta em nada na história e é completamente ignorado. Por isso seguimos para o arco do Choro do Dragão Solitário, um arco bem interessante que conta sobre a infância do Lu Bu. Esse arco sim tem um pouco mais de tom dramático, tem um pouco mais de enfoque em desenvolver o Lu Bu. Não que o arco dele mude em si, na realidade o que acontece é um aprofundamento ou um refrisamento das ideias já passadas na obra original, que é o fato do Lu Bu não ter rivais, do Lu Bu não ter amigos. No geral, eu vejo esse arco como tendo bem mais pontos positivos do que negativos. Ele começa com um toque bem mitológico. O bebê Lu Bu é encontrado em um campo de batalha numa noite de lua sangrenta. Um ancião da aldeia mongol próxima diz que a criança que nasce durante esse período é uma criança do mal, uma criança nascida do mal. Não é explicado de quem ele é filho, de onde ele surgiu, de onde saiu esse conto, se essa lenda tá correta ou não, nada disso é explicado e eu acho isso muito bom. Nesse caso aqui, deixar em aberto traz boas recompensas pro leitor, pois deixa o mistério quanto à origem do Lu Bu ainda à tona, e com um toque mitológico e místico que gera bastante discussões. Isso, por exemplo, me lembra bastante do Raiden, que também teve uma origem ligada ao místico, e assim como o Raiden, o Lu Bu tem ali um paralelo com esse lutador de sumô. O Raiden nasceu com uma força anormal e usou essa força para proteger os fracos, e essa oferta de ajudar os outros, de proteger os fracos, de ajudar os fracos, é feita ao Lu Bu criança nesse arco, que assim como o Raiden tem uma força tremenda, mas o Lu Bu recusa isso, e diz que para ser igual a ele, ou melhor, para ser amigo dele, precisa ser alguém tão forte quanto ele. E aí você começa a entender que essa filosofia do personagem do Lu Bu, a solidão do forte, a amizade de um igual, é um tema batido na mídia geral, mas não significa que seja ruim. Acho que é até bem utilizado, porque o arco da infância do Lu Bu constrói bem isso. Apesar disso, eu acho que essa origem mística do Lu Bu e essa filosofia solitária dele poderiam ser um pouquinho mais explorada. No caso da origem, eu acho que ela podia reverberar mais ou menos aqui nesse arco da infância, ser só um pouquinho mais pincelada, né, não ser algo tão superficial, e a filosofia reverberar mais nos outros arcos, mas de maneira menos artificial do que acontece aqui no spin-off, mostrando mais do pesar do Lu Bu, fazendo a gente se conectar mais com ele, mostrando mais o drama dele, etc. Bom, além disso, esse arco se foca em explorar o pai do Lu Bu, o pai adotivo no caso, e toda a opressão que ele e seu vilarejo sentiam de um tirano déspota sem graça. Enfim, a relação do Lu Bu pequeno e seu pai não é ruim, realmente não é, mas tem pouco tempo para criar uma conexão com a relação dos dois, e a sequência da história é tão óbvia, mas tão óbvia que você não se sente impactado. No final, o pai do Lu Bu morre pra um tirano e o Lu Bu desce o cacete nele, depois vê o pai morrendo, chora e então vaza em busca de pessoas fortes. Enfim, com isso mudamos pro último arco de fato do spin-off, e também o mais merda deles. O que parece ser o spin-off do spin-off, porque aleatoriamente o mangá decide sair de toda a mitologia da China que ela colocou e que podia explorar muito mais com o negócio dos 3 reinos, das guerras e da batalha para decidir os territórios, mas ignora tudo isso e joga o Lu Bu pra lutar em um torneio em Roma. Não, sério, o spin-off já é um produto original de um mangá de torneio, que bom ou não, é sabido que tem as suas limitações narrativas. Você tem empecilhos para se contar uma história limitada num espaço de 20 metros quadrados que é uma arena. Mas o spin-off é a oportunidade perfeita para você sair dessas amarras, você explorar novos conceitos, novas situações, novas histórias. Aí vai lá e coloca o Lu Bu em um torneio de novo, cara. E pior, é óbvio que esse torneio não vai ser um torneio bem escrito e empolgante que nem o Ragnarok. Esse torneio que o Lu Bu participa é na Roma, lá longe, onde ele aparentemente aparece sem explicação de maneira aleatória. E a maioria dos personagens desse torneio são, como a maioria dos personagens do spin-off no geral, extremamente descartáveis. Você vai lá, cria um hype pra um personagem porque ele tem um design interessante, ele morre off-screen, morre fora de tela, porque o mangá não vai ficar mostrando luta de random contra random e acabou. Ou seja, o mangá não quer explorar os personagens, até porque sabe que isso vai alongar a duração do torneio, e também não quer fazer a luta entre eles. É tudo cortado. Então, qual que é a necessidade de fazer um torneio? Sério, o Lu Bu enfrenta 3 personagens nesse torneio, que é basicamente o arco todo se resume à luta desses 3 personagens e a reação do Lu Bu com um personagem completamente aleatório que ninguém liga. E essas 3 lutas, né, são contra uma suposta reencarnação.
do Hércules, que ganha um hype do caramba e morre pra um golpe de uma maneira super broxante. Aí depois dele tem uma luta bem legal contra um velho que é capaz de usar a força do oponente contra ele numa técnica de contorção, que é aquilo que eu falei na parte 1. É legal ver uma luta assim porque é um personagem com uma habilidade curiosa que te faz pensar, caramba, como que o Lu Bu vai vencer desse cara? E o antagonista principal é dos mesmos moldes que o Sun Jian e o Dong Zhuo, só que bem pior, né? A versão bem piorada. Ele tem 4 páginas de exposição ali do flashback da Esparta dele e morre pro Lu Bu depois de outro callback pro round 1 que parece ser mais uma falta de criatividade. As únicas coisas legais do arco são a luta do Lu Bu com o velho Sasuke, que como falei, é legal pela habilidade dele, e as pequenas referências que aumentam o universo de Shumatsu, como o fato do Poseidon ser citado no arco, de uma estátua do Ares aparecendo, do Hércules aparecendo na imagem da sua reencarnação na Terra, mas enfim, isso são só pequenas referências, mas que contribuem ali com a construção, com o world building do universo de Shumatsu no Valkyrie. Com o final desse péssimo arco, a gente chega finalmente ao último capítulo, que é a execução do Lu Bu, um capítulo de finalização, onde tem um pequeno retcon ali. Na história original, Lu Bu se entrega a Cao Cao por tédio, né, lá no Shumatsu original. Mas o spin-off muda isso, faz um retcon e deixa bem claro que a Brunilde, que inclusive aparece no torneio de Roma, a Titanomaquia, vendo o Lu Bu, encontrou o Lu Bu na Terra e avisou ele que alguém forte estava esperando por ele no céu. No caso, ela se referia, obviamente, ao Thor. E o mangá termina com o Lu Bu se encontrando com ela e, mais uma vez, só para não perder o costume, o Lu Bu usa a frase do "você é bem bom". Enfim, eu acho esse capítulo final muito vergonhoso. Eu me contorço lendo ele, sério, de verdade. Lendo essa frase, lendo todo esse contexto, eu não consigo tancar, não. De qualquer forma, acredito que, além de tudo, que o mangá não explorou o que eu já falei, poderia ter tido momentos da luta do round 1, como os personagens desse spin-off vendo o Lu Bu lutar contra o Thor, ou de umas cenas antes da luta, do Lu Bu e da Valkyrie, do Lu Bu no caminho do corredor, enfim, explorando mais esses pontos após a morte dele, mas infelizmente não é o que foi feito. E aqui termina o spin-off do Lu Bu e também a análise com spoilers. Ufa, foi longo, mas conseguimos chegar no final. E você, já leu o spin-off do Lu Bu? Quer saber qual nota eu dei pro mangá? Então vai lá ver a parte 1, se você não viu eu faço uma análise bem rápida e eu dou a minha nota final. Garanto que você vai gostar. Agora eu quero saber de você, se já leu o spin-off, me diz aí qual é o seu arco preferido. O meu arco é o da Batalha das Pontes de Hulao. E você? E pra quem não leu o spin-off, me diz aí, você tem interesse em ler? Não se esquece de dar uma checada nas redes sociais do canal, também agradeço aos boosters do server do Discord pelo apoio ao canal e agradeço a você por ficar aqui até o final. Até mais.